Amados, vamos ao texto bíblico no livro dos Salmos, Salmo de número 124. Eu quero compartilhar este texto com a igreja neste momento. Último sermão do ano, muito especial para mim também, pelo fato da igreja, um novo desafio, um novo campo, e eu quero, assim, compartilhar este texto ao coração da igreja no Salmo de número 124, palavra do Senhor, as nossas vidas. Peço você que abra a sua Bíblia, acompanhe a projeção, fique atento e não feche após a leitura. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amados, final de ano. Estamos em mais um final de ano para a glória de Deus. E certamente nós estamos vivendo agora um momento de pausa, de reflexão, certamente de novas projeções. Na próxima terça, de terça para quarta, certamente no ambiente familiar, entre os amigos, em casa, nós seremos marcados pelas falas do tipo: como será 2025? O que eu vou fazer no próximo ano? O que eu posso fazer para melhorar? Quais são os objetivos que eu posso aqui listar e trabalhar para alcançá-los? Sem dúvida, são marcos que preenchem a nossa vida, preenchem a nossa história e, obviamente, fazem parte da nossa existência. E é muito interessante que, ao final de mais um ano, nós também não podemos esquecer das famosas promessas, Eu não vou tomar refrigerante, eu vou malhar o ano todo, enfim, na mesa da igreja agora eu só vou comer fruta. Enfim, nós começamos assim, de certo modo, colocar marcas para a nossa peregrinação se tratando do ano de 2025. E é muito interessante que este cenário, do qual nós vamos desfrutar com a graça de Deus daqui a alguns dias, era um cenário um pouco semelhante aos dias do salmista, porque como nós, ele também passava por desafios, passavam por suas projeções, era cercado de realidades, e nós observamos neste salmo de peregrinação, Davi aqui entoando um cântico, entoando aqui algumas palavras ao Senhor, e essas palavras, obviamente, elas tocam o nosso coração, porque nós também, assim como Davi, nós também estamos em uma peregrinação nesta vida. E lembrando bem que o salmo de peregrinação, ele é um salmo que no contexto de Israel era dado ao povo um momento de peregrinar até Jerusalém. Não havia um contexto de ter uma igreja, assim podemos dizer, em cada bairro, a cada esquina, mas ali o israelita, o povo de Israel, ele tinha que ir até Jerusalém, e isso era uma viagem de muitos dias, para alguns 3 dias, para outros 15 dias, para outros 7 dias, às vezes um mês. As pessoas tinham que caminhar, peregrinar até o local de adoração, que era Jerusalém. Mas ao caminhar até Jerusalém, eles não estavam isentos dos dilemas da vida. Eles não estavam isentos dos problemas da vida. Eles não estavam isentos das celebrações, das alegrias da vida também. E por isso os salmos de peregrinação, eles são importantes para a nossa jornada de fé, porque eles nos ajudam a peregrinar com o olhar no Senhor. E aqui Davi, ele coloca uma proposta central na sua fala, que é: eu de fato dependo do Senhor na minha vida. Pastor, como eu posso enxergar isso? Basta você olhar o primeiro verso, quando ele vai dizer: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E aí ele vem listando uma série de situações na qual o Senhor livrou a história do povo. E é muito interessante, irmãos, que, voltando à ideia da introdução, nós estamos no final de ano. Um momento de pausa, de reflexão, de novas projeções.
E certamente nós estamos fazendo já inúmeras coisas. Mas se de fato uma coisa que deveria preencher o nosso coração, de fato, é a presença de Deus em nossas vidas em 2025. Eu gostaria de destacar isso a você porque no nosso contexto, certamente nós vamos falar como será mais um ano. O que será de um ano em que você não sabe o que vai acontecer? Nós não sabemos. Nós não sabemos, irmãos, o que irá acontecer conosco assim que o culto se encerrar neste momento, a reunião, e depois direção de casa, retorno à realidade. Nós não sabemos. Independente dos nossos planejamentos, independente das nossas convicções para a realização de um ano, vamos dizer assim, bem-sucedido, nós não temos o domínio em nossas mãos. Mas aqui, diante desse texto, o contexto da passagem nos ensina, de antemão, que nós carecemos da presença salvadora do Senhor Jesus, de Deus, em nossas vidas. Portanto, o tema que eu quero trazer ao coração da igreja nesta noite é uma presença salvadora. E que presença salvadora é esta? É a presença que você precisa ter no seu ano de 2025, e é a presença do Senhor em sua vida. Meu amado irmão, não pense que você terá um ano abençoador, glorioso, de triunfo, de bênçãos, sem a presença do Senhor. Isso não é possível. O próximo ano ele não está sobre as suas mãos apenas, mas sobretudo sobre as mãos do Senhor, aquele que dirige e governa a história do seu povo. Então, eu destaco aqui alguns impactos que a presença do Senhor ela tem na vida do seu povo, de acordo com o texto, de acordo com aquilo que Davi cantou diante do seu tempo. E o primeiro impacto é que a presença salvadora do Senhor, ela nos livra do mal. Então eu gostaria que você já de antemão pegasse essa ideia, observasse esse ponto, que a presença salvadora do Senhor, ela nos livra do mal. E o que diz o verso de número 1? Vamos ao texto? Verso de número 1 e verso de número 2, vamos lá? Não fosse que esteve... Não fosse o Senhor que esteve quando os homens se levantaram. Agora observe, verso 3 e 4. Eles teriam nos engolido vivos, as águas nos teriam submergido, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Observe, Davi, obviamente, ele está peregrinando, ele está na sua jornada de fé, de vida, caminhando rumo a Jerusalém, mas ele olha para trás. Ele olha para trás numa ideia de se não fosse o Senhor ao lado do seu povo, a sua presença salvadora, certamente os inimigos da nossa vida teriam o quê? Nos levado à morte. Davi ele é muito direto na sua fala porque ele reconhece o momento contra os inimigos, ou seja, situações complicadas cercaram a vida de Davi em algum momento da sua história. E quem esteve lá para livrá-lo do mal? Quem esteve? Quem esteve nos dias de Davi, lutando ao lado de Davi, o coroando como rei, dando livramento na perseguição de Saul, de Absalão? Quem esteve ao lado de Davi? Então, se não fosse o Senhor ao lado, Israel, que o diga exatamente, Dona Glória. Portanto, queridos, nós não podemos fechar os olhos que as circunstâncias desafiadoras nos cercam muitas das vezes e nos cercam para nos levar à morte. E é curioso, né? Porque nós estamos falando de 2025 e, nossa, pastor, como assim? Falando de desafio, falando de morte, falando de luta. Amados, a vida real é uma vida de desafios. E como eu disse a vocês, por mais que façamos projeções para o próximo ano, se a nossa vida não estiver guardada pela presença salvadora do Senhor ao nosso lado, Israel que o diga. Nós vamos, irmãos, peregrinar à base dos nossos próprios caminhos e isso não será proveitoso para a nossa existência. Assim, a base para a confiança do crente ao longo da sua peregrinação, ela deve ser o
Senhor. Portanto, preocupações com o próximo ano, eu diria assim, meus irmãos, meus queridos, perante tudo o que o Senhor fez neste ano, grave bem isso, perante tudo o que o Senhor fez por você neste ano, certamente o temor do próximo ano, as dúvidas para o próximo ano não deveriam cercar a nossa vida, porque se olharmos para trás, certamente iremos dizer: o Senhor esteve ao nosso lado. Dessa forma, o texto nos encoraja a observarmos que o nosso proceder deve ser tomado pela confiança em Deus, visto que até aqui o Senhor nos ajudou. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Paraíba do Sul? Que eu diga, Alessandro, exatamente. Aos mais antigos, olhem para trás. Olhem para trás. Aos que estão chegando agora, confiem no Senhor, para que vocês possam ouvir os testemunhos daqueles que estão aqui e possam ter forças para caminhar para frente. Amados, aqui eu quero destacar a vocês algumas lições para o ano de 2025. Então eu quero destacar ao coração da igreja algumas lições para o ano de 2025. E para o ano de 2025, meu amado irmão, grave bem isso. Perante as peregrinações da sua vida para o próximo ano, confie nas mãos salvadoras do Senhor. Amados, se não fosse o Senhor na história do seu povo, sem dúvidas, nós estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor regendo a nossa história de janeiro até o dia de hoje, sem dúvidas, nós não estaríamos aqui. Dessa forma, eu quero aqui te encorajar, meu amado irmão, a não ser tomado pelo senso de autossuficiência do nosso tempo. O nosso tempo, ele vai dizer para você daqui a alguns dias assim, ó: saúde, paz, prosperidade, vida longa. Deus te abençoe, às vezes muito vazio ou sem significado. Olha, que o seu ano de 2025 seja repleto de bênçãos, que derrame de fato mananciais sobre a sua vida e que você avance. Mas eu quero dizer para você o seguinte: sem a presença salvadora do Senhor, isso não será possível. Pastor, mas o ímpio, ele é abençoado, o ímpio consegue prosperar, mas eu quero te lembrar também do Salmo de número 92, ele é como a erva que murcha. As coisas temporárias, irmãos, da terra elas vão passar, mas a mão salvadora de Jesus, ela não se aparta do seu povo. Nós temos que olhar para a salvação que nos é reservada em Cristo Jesus. Queridos, nós precisamos entender um pouco mais sobre a ideia de olhar para trás e ver o que o Senhor já fez por nós até hoje. Diante de mim aqui eu vejo pessoas, graças ao Senhor, bem cuidadas, bem arrumadas, bens de saúde, animadas para mais um ano. E meus queridos, se não for o Senhor, quem foi? O acaso? Apenas o fruto do trabalho? Mas o que seria o trabalho sem a paz de Cristo? O que seria o matrimônio sem a paz dentro de casa? Me lembro de uma vez conversando com um tio Edinho, uma bênção, pastor presbiteriano também, e ele certa vez falou que ao receber no seu consultório para tratar questões matrimoniais, questões familiares, ele estava trabalhando numa família, num aconselhamento pastoral, e aí ele assim perguntou para o casal: vocês têm vontade, depois de um dia de trabalho, voltar para casa? E ele conta que ele conhecia a história daquela família, e aquela família tinha, irmãos, bens, posses, bens de vida resolvidos, tranquilos ao que a gente pode ver numa sociedade assim materialista. Mas a resposta do casal um para o outro foi: se eu pudesse eu não voltaria para casa. Eu tenho tudo, mas eu não tenho paz. Eu tenho tudo, mas eu não tenho aqui a segurança do meu lar. Por quê, meus queridos? A paz que o mundo promete, ele não pode dar.
Mas a mão salvadora de Deus, ela nos dá a paz, ela nos dá a alegria. Porque quem está regendo a nossa história é o próprio Deus. Portanto, amados, observemos o cuidado de Deus, a mão de Deus. E aqui somos encorajados ao seguinte: o texto nos chama ao quê então, pastor? A confiar no Senhor. E como? E aqui eu quero trazer mais uma ilustração. Eu me lembro do dia 31 de dezembro de 2023. Foi um momento, para minha família, para mim, para Caris, muito especial, porque era o nosso último dia no Rio de Janeiro. E naquele último dia teve o culto na igreja, salvo engano, eu acho que caiu em um domingo, se eu não estou enganado. E me lembro que após o culto, nós fomos para a casa dos pais dela e ali celebramos a virada do ano juntos. Foi uma bênção, foi muito bacana. E do nada, a Caris vira e pergunta assim: amor, o que será de nós em Paraíba do Sul? E eu falei, e com muito medo também no coração, não minto aos irmãos, com muito temor também diante das circunstâncias. Como eu disse, a gente projeta, mas não tem nada nas mãos. Eu falei assim, princesa, eu não sei. Mas se nós estamos guardados pela presença do Senhor, e a nossa casa é um lar missionário disposto a cumprir a vontade de Deus, saiba que nós iremos debaixo das bênçãos do Senhor. E viramos o ano. E eu lembro que quando chegamos no portal da cidade, e eu falei para ela assim, amor, agora é de verdade. É de fato, é desafio agora. E meus irmãos, sinceramente, quando eu olho para trás, quando eu olho para o ano como igreja que nós tivemos aqui, eu não consigo, irmãos, eu não consigo ver que o processo que nós construímos foi apenas fruto das nossas mãos. Sem dúvidas, esta igreja está sendo edificada pelas mãos poderosas do Senhor. A mão de providência, a mão de sustento, a mão de poder. Assim, queridos, tudo o que nós precisamos para 2025 é a presença salvadora de Jesus em nossas vidas. Que essa palavra, de fato, vá como uma flecha ao seu coração. Tudo o que você precisa em 2025 é da presença do Senhor dirigindo os seus passos. O segundo impacto que eu vejo neste texto, o primeiro é que a presença salvadora do Senhor nos livra do mal, e a presença salvadora do Senhor também, ela nos leva a louvar e a confiar mais e mais no Senhor. Então, quando nós vivemos os atos gloriosos de Deus, a proteção, o livramento, as bênçãos de Deus em nossas vidas, o que nós temos então? Motivos para louvar. Há uma música da Raquel Novaes que é linda, 1000 motivos para agradecer, mais de 1000 razões para cantar. E o que ela fala que é mais que 1000 razões? As obras de Deus operadas sobre a vida dela. E o refrão vai dizer, né? Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Por quê? Porque quando nós vivemos os atos do Senhor sobre as nossas vidas, nós temos motivos para agradecer. E é isso que Davi ele faz agora, do verso 6 ao verso de número 8. E eu convido a igreja à leitura. Vamos ao texto? Bendito o Senhor, que não como pássaros dos laços passarinhos, ele todos os laços, e nós ouvimos Cristo. O nosso louvor estará em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Então vamos entender, queridos, diante da palavra do salmista, ele destacou alguns motivos do seu agradecimento. Primeiro, no verso 6, fala que o Senhor não o quê? Não desamparou o seu povo. Ele diz, bendito seja o Senhor, uma expressão de louvor, porque o Senhor não nos deu por presa aos dentes. Ou seja, o amparo do Senhor foi real e constante sobre a vida daquele povo. Verso 7, ele nos salvou
da emboscada. Ou seja, aqui existe uma ideia, e aqui o Rogério vai entender bem, da ideia do laço do passarinheiro, que é a ideia de uma arapuca, de uma armadilha, de uma prisão. Então, o salmista aqui, ele fala que a nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros, rompeu-se o laço e nos vimos livres. Olha que interessante. O texto nos fala que o salmista não é que ele estava prestes a ver a armadilha e ele saiu da armadilha, ele se desviou da armadilha. Muito pelo contrário. O texto fala que rompeu-se o laço. Então, se rompeu o laço, aonde Davi estava? Onde o povo estava? Literalmente aonde? Amarrado, literalmente, preso. O povo estava nas mãos de algo, de alguma circunstância, de algum desafio. E nessa ideia, o Senhor então é aquele que salva, rompendo os laços, dando então para o povo o quê? Liberdade diante da sua peregrinação. E mais ainda, irmãos, há motivos para louvar, porque aqui Davi coloca, olha, o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, ele ainda tem motivos para louvar, porque ele sabe que na presença do Senhor há segurança. E por isso ele pode confiar no socorro do Senhor, que é bem presente, como diz o Salmo 46, o Senhor, ele é socorro bem presente nas tribulações, exatamente. Assim, irmãos, nós aprendemos diante deste texto, do verso 6 ao 8, que a presença salvadora do Senhor, ela revela que Ele é o defensor do seu povo. E é por isso que eu estou dizendo que não adianta fazer projeções, não adianta esperar um ano maravilhoso sem a presença salvadora de Jesus em nossas vidas. Por quê, pastor? Porque o Senhor é o condutor da nossa história. Se de fato somos povo de Deus, se de fato somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, meus amados irmãos, não existe outro caminho a não ser viver pelo caminho do Senhor. E mais, o Senhor é o soberano sobre o seu povo, e sem o apoio de Deus, certamente, irmãos, nós viveremos um ano desprovido da presença salvadora de Jesus. E olha, meus queridos, viver sem a provisão de Deus é loucura. E assim, se existe algo que devemos celebrar diante do Senhor, é a salvação que Ele nos dá. Quando Ele rompe o laço, nos coloca de pé e nos faz olhar para frente. Então, ao olharmos para trás, nós enxergamos os atos gloriosos de Deus em nosso favor e fortalecemos a nossa fé para atos futuros. Ou seja, o texto de hoje é um encorajamento ao nosso coração para olharmos para trás, observarmos o que Deus fez a nosso favor, termos motivos de louvor hoje que vão assim nutrir a nossa fé diante de Deus, para que a nossa jornada futura seja uma jornada encorajada no Senhor. Esse é o exercício que nós temos que fazer na virada do ano. E aqui, irmãos, eis o motivo pelo qual, durante todo este ano, nós enfatizamos quem Deus é, o que Ele fez por nós e quem nós somos aos olhos de Deus. Sem a devida compreensão de quem Deus é, o que Ele fez e quem nós somos, certamente teremos um coração ingrato diante de Deus. Sabe aquele coração ingrato em que as pessoas falam assim, ó, culto público de louvor ao Senhor, adoração ao nome de Deus, domingo, a pessoa para o culto público. Aí às vezes a pessoa fala, casamento. Entendem? Entendem a diferença? Por não entender quem é o Senhor, o que Ele fez, a nossa postura de vida, muitas das vezes ela é limitada, ela é arrastada, ela é sem vida. E isso nos leva a uma ideia de ingratidão. E não apenas isso, mas também a uma ideia de mediocridade. Nós não, muitas das vezes, por não saber quem Deus é, o que Ele fez e quem nós somos, a nossa vida devocional, as pessoas acham que vão prosperar, que vão crescer, que vão avançar sem vida de oração e vida na palavra. E aí a vida devocional é assim, ó.
2 horas no Instagram, 5 minutos, ouve a devocional Fé Compartilhada só na quarta-feira e acha que está legal na fé. E isso não nos faz crescer. E como nós não crescemos, nós não temos propósito de vida. Mas diante do texto, nós somos encorajados a olhar para a fala de Davi: bendito seja o Senhor. Eu, Mateus Fernandes, eu tenho motivos para louvar a Deus e me entregar a Ele, porque eu sei que Ele é o meu Redentor. E por isso, queridos, sinceramente, diante da minha vida, diante da minha casa, eu tenho tentado, com erros e acertos, levar a minha casa a níveis de gratidão, de alegria, de entrega ao Senhor, porque a salvação de Deus em minha vida, ela não foi brincadeira, ela não foi barata, ela não foi por acaso, ela teve um propósito: me libertar dos males, do pecado e me trazer a dignidade da vida diante de Deus. Por isso eu tenho motivos para viver diante da presença salvadora do Senhor Jesus. E não apenas viver, mas louvar e confiar ainda mais que o Senhor continuará conduzindo a minha história e a história da minha casa. E dessa forma nós podemos aplicar este texto ainda mais. E aqui eu quero colocar uma pergunta ao seu coração: quais são os motivos que te levam a louvar a Deus hoje e a confiar nele ainda mais? Quais são os motivos, irmãos? Hoje na escola dominical falamos sobre isso. Sobre o crente que ouve a palavra de Deus, sobre o crente que experimenta a palavra de Deus, sobre o crente que testemunha a palavra de Deus. E de fato, se hoje eu e a minha casa, eu posso dizer pela minha casa, não pela sua, se a minha casa hoje tem motivos de celebrar a Deus, é porque para a glória de Deus nós estamos experimentando o poder da palavra, o poder do Espírito movendo os nossos passos, nos lançando muito mais às coisas do reino, às perspectivas do reino, ao trabalho do reino, do que a instabilidade na fé. E eu tenho certeza que tudo isso é a ação de Deus. Isso não parte de mim, é o Senhor quem me direciona. Portanto, nós temos que pensar, queridos, o porquê nós estamos aqui diante de Deus, o que nós estamos fazendo aqui e qual é o motivo do nosso louvor diante de Deus. Caso você não tenha nenhum, eu quero te lembrar de um, só um, e eu creio que esse será suficiente. A salvação que Jesus evidenciou na cruz do Calvário. Deixa um pouco a visão materialista de lado. Eu não fiz, eu sou assim, eu sou vítima, eu não sei o quê, mas minha vida é... Tira isso de lado, coloca de lado. Coloca no centro agora o que Cristo fez por você. Amados irmãos, este ano é muito especial e este mês também, de virada do ano, eu, pastor, gosto de marcas e marcos temporais. E para mim é muito bacana porque todo final de ano, Natal e Ano Novo, eu olho para trás, para minha história de conversão. E eu lembro do meu lar, um lar improvável, um lar voltado para o candomblé, um lar de pagode, um lar de noitada, um lar de ir para clube, dançar, pagodear, curtir a vida, viver, vamos viver. Este era o meu lar. Até que um dia, por meio de uma senhora, uma vizinha, Dona Joana, ela começou a semear a palavra no nosso coração. E o Senhor começou a fazer a obra em um lar que era completamente sem perspectiva e transformou um lar com propósito. E eu posso dizer, irmãos, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu posso olhar para trás com muita gratidão a Deus e falar: Senhor, graças dou por tudo o que fizeste a mim. E quando volto para o texto, eu digo: bendito seja o Senhor, que rompeu o laço do pecado e me trouxe a vida com a minha família. Amados, como nós enxergamos esse texto a partir de Jesus, caminhando para o final? Embora enxerguemos a realidade de nos vermos livres do mal iminente
E quando eu falo do mal que nos cerca, geralmente, né? Nós estamos falando do mal, o mal da saúde, não posso ficar doente, a falta de recurso, talvez uma tempestade, um telhado descoberto. Às vezes a gente pensa só nesses tipos de mal. Mal material. Geralmente está ligado a isso. Senhor, livra-me do mal. Aí quer livrar do mal da saúde, Mas hoje eu quero avançar um pouco nisso. Sem dúvidas, deveríamos considerar um mal que só venceremos com a presença salvadora de Jesus. E este mal que eu estou me falando é o mal do pecado. Enquanto talvez muitos aqui estão planejando o próximo ano de muitas aventuras, de muito trabalho, de muito suor, de muitas projeções, de muitas conquistas, sem dúvidas o que deveríamos projetar para o próximo ano é: Senhor, livra-me do mal do pecado. Queridos, sinceramente, um mal que sem a presença salvadora de Jesus, ele acabará com os nossos dias hoje e também com os nossos dias do porvir. Por quê, pastor? Hoje e do porvir. Porque, meu amado irmão, o pecado, uma vez consumado, o que ele gera na vida do homem? Então, uma vez que a morte está no coração do homem, quem verá o Senhor dessa forma? Ninguém. Portanto, nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, livra-nos do mal. Afasta de mim os meus ídolos. Me ajude a quebrar os ídolos que às vezes tomam o governo da minha vida. Sem dúvidas, devemos orar, irmãos, e devemos entender a necessidade de sermos assim, libertos do mal, diante da presença salvadora de Jesus. E não podemos nos esquecer que, como filhos de Adão, isto é, pecadores, distantes de Deus, nós, irmãos, encontramos em Cristo a oportunidade para vencermos o nosso maior inimigo, que é o pecado. E uma vez que Cristo ele vence o pecado por nós na cruz, nos lavando dos pecados, nos remindo diante de Deus, nos trazendo da morte para a vida, meus irmãos, nós podemos viver a proteção de Jesus. Nós podemos, assim, ter o amparo que só Ele pode dar. E o que isso significa para o nosso tempo hoje? Significa dizer que, enquanto muitos estão pensando em vestir roupas brancas, pular 7 ondas, usar dourado porque é a cor da prosperidade do ano novo, jogar rosas no mar, fazer promessas buscando resolver os seus problemas ou até mesmo colocar aqui algumas situações de realização para a sua vida, certamente, meus irmãos, nós deveríamos única e exclusivamente clamar pela presença salvadora de Jesus. O branco da roupa não vai resolver o seu problema, não vai remover os seus pecados. Jogar rosas ao mar, pular 7 ondas, observar projeções sem Jesus, essas mandingas não vão resolver os seus problemas diante de Deus. Não adianta subir escada 70 vezes, caminhar até a Aparecida do Norte. Diante de Deus, irmãos, isso não resolve os nossos problemas. Mas o que, de fato, nos ampara para uma vida próspera e alegre diante de Deus é a presença salvadora de Jesus em nossas vidas. Por isso, a nossa oração, neste final de ano, ela deve ser: Pai, livra-me do pecado. Porque se não for a presença do Senhor em minha vida, certamente eu viverei para a morte e não para a vida. Se não fosse Jesus ao lado da igreja, a igreja que o diga. Se não fosse a salvação de Jesus que nos dá a libertação do pecado, sem dúvidas, irmãos, iríamos peregrinar com a vitória da cruz. Caminhando para o final, eu digo aos irmãos: e agora? Chegamos ao final de mais um ano. Vamos lá? Contagem regressiva? Todos juntos? 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Viva na presença de Jesus.
Viva na presença salvadora de Jesus. E preste bem atenção, agora é para abalar o coração mesmo. Caso contrário, o seu ano estará fadado ao fracasso. Viva na presença salvadora de Jesus. E assim, meus amados irmãos, eu quero desejar a vocês um feliz ano novo, repleto da presença de Deus. Porque eu sei que se a presença de Deus conduzir a história de vocês, automaticamente vocês serão abençoados. Que seja o Senhor a salvação do seu ano em 2025. Que Deus nos abençoe.